Sub. Sustainable. Unity. Brilliant. Sub. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sub Podcast. Hoje viemos ao Porto para entrevistar a Helena Antónia, mentora da Vintage for a Cause, uma marca de economia circular com compromisso social focada na reutilização de resíduos têxteis que empodera mulheres desempregadas com mais de 50 anos. Esta é uma marca que ajuda muitas mulheres, preserva o planeta e já está a mudar muitas mentalidades. Vamos conhecer a Vintage for a Cause. Helena, seja bem-vinda ao Sub Podcast. Estou mesmo muito contente por ter a Helena aqui, porque era uma das marcas que eu queria mesmo muito conhecer. Por isso, muito obrigada. Obrigada a nós. Por ter aceitado o convite. Fala-nos um pouco de si, Helena. Como é que tudo começou? Quando era criança? Se já havia aqui este feeling? Eu diria que sim, porque apesar de ter tudo começado em 2013, uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação social, eu acho que só aconteceu porque eu, antes disso tudo, sou filha de uma costureira, tenho mais 2 irmãs e um irmão, cresci num quarto de costura, a usar roupa transformada, upcycled, e eu acho que isso condicionou muito a forma como eu olho para a roupa, o tipo de roupa que escolho, o cuidado que eu tenho ao observar os tecidos e também a forma como eu olho para as pessoas que fazem as peças, para as costureiras. Exato, já cresceu consigo, não é? Logo desde o Sim. início que tinha essas raízes, Sim. no fundo. E Sim. como é que surge esta ideia de criar uma marca como a Vintage for a Cause? Bem, isso foi condicionado por uma experiência formativa, essa tal pós-graduação em empreendedorismo e inovação social, em que os participantes eram desafiados a criar uma ideia de negócio que respondesse a um problema social ou ambiental negligenciado. E apesar de eu estar a trabalhar numa seguradora, eu fiz um curso de Direito e também tinha escritório em paralelo, portanto cheguei a exercer a advocacia, eu sempre gostei de estudar temas um bocadinho marginais. E na altura eu só fui fazer a pós-graduação porque era em fevereiro, era barato, era no Porto. E achou interessante? E achei interessante, ou pelo menos parecia-me uma abordagem diferente à gestão, e durante essa pós-graduação todas as pessoas foram desafiadas a criar ideias que tivessem alguma inteligência social ou ambiental. E como eu sempre procurei este tipo de peças, quando vim morar para o Porto, fui morar para uma zona muito envelhecida, que é as Fontainhas, e tinha muitas vizinhas que eram senhoras, de estratos sociais diferentes, mas todas com uma tendência para se isolarem, viviam sozinhas e tinham todas roupas incríveis. Então, a única coisa que me ocorreu, em termos de trabalho de pós-graduação, foi criar um clube de costura, onde nós juntávamos estas senhoras que tinham disponibilidade de tempo e também alguma necessidade de conhecer pessoas novas e de voltarem a estar ativas com o know-how dos designers, e transformávamos as roupas que elas trouxessem ou que nós obtivéssemos noutros lugares. Então a causa, não é? O Vintage for a Cause, a causa que a Helena apoia são senhoras com mais de 50 anos desempregadas que aprendem a costurar, ou algumas delas já tinham conhecimento de costura e outras não é? Sim. Portanto, isso é uma causa inacreditável, e foi uma das coisas que me chamou mais a atenção no projeto da Helena, porque efetivamente há uma dificuldade, depois dos 50 anos, eu acho que não são só as mulheres, também são os homens. Sim. Parece que, quer dizer, aos 50 anos que estamos no nosso auge, no fundo, que temos todo o conhecimento e toda a experiência, não se consegue arranjar emprego, não é? Fala-me um pouco porque é que decidiu abraçar essa causa, de ajudar estas senhoras com mais de 50 anos e com talento. Na altura foi a percepção de um problema, ou seja, eu tinha a experiência de ver várias mulheres a partir de determinada altura por terem deixado a sua vida ativa, por terem perdido papéis familiares importantes que as preenchiam a estarem mais isoladas. E é por isso que o projeto se chama Vintage for a Cause. Vintage porque vintage significa valorizar apesar do tempo. E o que nós fazemos, digamos, no projeto, aquilo que é o core do projeto, é reutilizar tecidos e roupas antigas e também talentos de pessoas que foram colocadas um bocadinho à parte. Por terem 50 anos ou mais, não é? Sim, e repare, em 2013
aquilo que hoje em dia é percebido como um valor que o projeto traz em termos ambientais, nós não tínhamos consciência disso. Na altura foi só a transcrição de algo que foi familiar para mim a vida toda. Exato. E que de facto tinha pernas para andar, porque nós conseguíamos arranjar esses recursos, que era roupa vintage ou roupa em segunda mão, Exato. a qualquer pessoa que falássemos sobre o perfil das participantes neste tipo de iniciativa. Toda a gente tem uma tia, uma irmã, Uma amiga. uma avó que tem este perfil, e do ponto de vista estatístico, logo na altura percebemos que efetivamente as mulheres são as campeãs no que diz respeito à população inativa, no que diz respeito à população acima dos 65 anos a morar sozinha ou a cuidar de outras pessoas Exato. idosas, e realmente... Sim, porque há os cuidadores também, não é? Exato. E as cuidadoras que tratam de pessoas com mais idade. Sim. Porquê é que acha que isto acontece? Porquê é que nós somos postos de parte a partir do momento em que fazemos 50 anos ou mais? Porquê é que acha que isso acontece? Mais tarde eu tive a oportunidade, ou nós como equipa tivemos a oportunidade de perceber, há um exercício que se pode fazer, que se chama Árvore dos Problemas, que é identificar um problema e depois as causas. E se nós pensarmos no modelo de desenvolvimento que é dominante, que é o capitalismo, e que trouxe coisas extraordinárias, há de facto uma sobrevalorização da juventude por causa dos modelos de produtividade. Exatamente, tem a ver com a produtividade. Exatamente, portanto, naturalmente, as mulheres vivem mais tempo e acabam por ficar no bolo das pessoas cuja vida útil ou força de trabalho, o contributo enquanto força de trabalho, é negligenciado. Portanto, tem só a ver com o modelo de desenvolvimento que nós temos, com o capitalismo. Da mesma forma, o outro problema que nós acabamos por estar a resolver e que só tivemos percepção mais tarde, porque em 2013 ninguém falava de economia circular ou de sustentabilidade. Exatamente. Percebemos que o desperdício têxtil é uma externalidade negativa do mesmo modelo de produção e consumo. Portanto, apesar de estarmos a resolver quase dois problemas, um que é classificado ou que é relacionado com a parte ambiental e outro com a parte social, a causa é exatamente a mesma. Exatamente, porque tem que estar tudo em equilíbrio, não é? Nós também temos que ajudar o próximo e temos que ajudar a preservar o planeta. Qualquer senhora que esteja em dificuldade e que queira abraçar este projeto, como é que faz? Vocês têm inscrições abertas ou já têm a vossa equipa fechada? Uma senhora com mais de 50 anos que pode até nem saber costurar, mas tem o gosto e quer aprender e quer participar no vosso projeto, como é que pode chegar até vós? Sim, eu antes de lhe responder a isso, vou se calhar perder um bocadinho de tempo, ou ganhar aqui um bocadinho de tempo, ao explicar primeiro qual é o objetivo destes workshops e depois qual é o perfil das pessoas. Nós já vamos falar mais do workshop, já mais para a frente. Eu queria primeiro focar-me neste tema da parte social, porque é efetivamente importante as pessoas também perceberem se podem ter aqui uma solução também para participarem no seu projeto, não é? Portanto, já tem que saber costurar, não tem? Não. Há lugar para mais alguém? Nós gostávamos de chegar ou de cobrir o país todo. Ok. E basta ter 50 anos e não estar a trabalhar, ou seja, isto é Mas só tem ateliê no Porto ou tem mais? Temos noutras cidades. Portanto, este modelo de clube de costura, a dada altura, nós percebemos que não era o ideal para nós produzirmos peças para vender. Porquê? Porque nós recebemos senhoras com diferentes perfis e num intervalo de idades entre os 50 e os 100 euros, os 100 euros, 80. Desculpa, vamos ter que repetir isto. Sim, a idade é só um número biológico, ok? Portanto, não se preocupe. 100 euros, Raquel. Não faz mal. Não, portanto, nós recebemos pessoas entre os 50 e os 100, portanto, os 100 anos. O nosso público entendeu. Não temos ninguém com 100 anos, mas já tivemos pessoas nos 93. Exato. O que é que acontece? Os objetivos destas senhoras são totalmente diferentes. Algumas querem trabalhar as suas competências, numa lógica quase de requalificação profissional ou de criação de autoemprego. Portanto, há vários tipos de... Há vários
tipos de objetivos para o projeto. Depois, a maioria quer simplesmente ter um motivo para sair de Exato, casa. e estar ocupada Estar com algo que ocupada, goste. algo que goste e que de facto é facilitado com alguns critérios que tornam o impacto nas participantes muito elevado. maior. Ou seja, nós não só temos estes workshops que estão muito focados não é em costurar, é em desenvolver a criatividade para aplicar técnicas de reutilização nas peças que elas trazem, que vão estar perfeitas para exibir numa sessão de fotos profissional ou num desfile. Ou Fantástico. seja, tentamos trabalhar aqui aquilo que é mais difícil e que traz mais realização e mais bem-estar. Portanto, que é vocês a não parte da fazem criatividade. venda de peças, ou fazem As também? vendas destes workshops, Ok. ou melhor, as peças que são feitas nestes workshops não são para vender, são para as participantes. Ok. E são peças que elas transformam, ou, portanto, que criam a partir de roupa usada, que elas já têm lá parada no armário, e que é para exibir num desfile e numa sessão fotográfica. E por isso é que os formadores têm, de facto, muita qualidade. Trabalhamos com formadores de outras escolas, de universidades, alguns estilistas, como, por exemplo, a formadora deste A clube Cátia aqui no Xiomara, movimento, a Cátia pois é, Xiomara. para quem eu Exatamente. já desfilei muitas vezes no meu passado como modelo, Exatamente. é uma das vossas parceiras, não é? Exatamente, é formadora, portanto faz parte da equipa ou da rede de formadores que nós remuneramos para dinamizar estes workshops. E aquelas que tiverem perfil, que tiverem vontade, nós pagamos para produzir outras peças que são feitas não daquilo que se chama agora de desperdício pós-consumo ou roupa usada, mas de excedentes que nós compramos ao quilo em empresas certificadas como a Tintex ou outras, ou então compramos em armazéns de desperdício. São duas atividades quase em paralelo que se alimentam uma à outra. Portanto, fazem, agora falando sim dos workshops, criam workshops para criar esta comunidade entre estas senhoras e elas poderem ver o resultado do seu próprio trabalho. Sim. E são remuneradas por isso. As que têm perfil e que produzem as nossas peças são remuneradas. As que participam nos workshops não pagam para estar nos workshops. Porquê? Como hoje, por exemplo, nós estamos, eu não disse ao nosso público, às vezes podemos ter aqui algum ruído, porque nós estamos exatamente aqui no Porto, no meio daquilo que vai ser um workshop a partir de logo à tarde, não é? Sim, e isto pode ser uma coisa interessante para eu explicar como é que as pessoas se podem inscrever. Nós temos esta metodologia validada, testada, ou seja, é um conjunto de workshops, tem as sessões fotográficas, tem depois um desfile e numa segunda fase elas ou integram a rede de costureiras ou então são tutoras voluntárias e dão workshops e similares focados em reutilização de materiais a públicos distintos. Podem ser pessoas da mesma idade, podem ser públicos mais jovens e isto está replicado em diferentes cidades em parceria com os municípios. Ou seja, nós não cobramos para elas participarem nestes workshops, mas vendemos estes serviços a municípios. Exato. Ou então tentamos sustentar isto com a venda das peças que produzimos em paralelo sobre a marca Vintage for a Cause e também alguns chamados grants ou apoios de fundações. Portanto, para além dos workshops, vocês também vendem peças online apenas? Não tem loja física? Não, vendemos em algumas lojas conceito, mas maioritariamente online e pontualmente fazemos alguns mercados mais focados em sustentabilidade, como o Mercado do Zero, que é organizado pela Catarina Barreiros, mas podem encontrar tudo na loja online e vendemos, portanto conseguimos enviar para todo lado. Como é que uma cliente, ou um cliente neste caso, quando compra uma peça vossa e sabe a origem dela, não é? De onde é que ela vem, como é que ela é feita, qual é a reação dos vossos clientes normalmente? Nós percebemos que isso é muito importante e fideliza, ou seja, também percebemos que as pessoas não compram por causa daquilo que é a missão
da organização. As Compram pessoas porque gostam. porque gostam, porque reconhecem qualidade, porque é pequena escala, porque é feito de uma forma É íntegra, mais personalizado há poucas e quantidades. tem uma grande causa. Sim, e depois quando percebem que tem uma grande causa, parece que de facto, ok, Uau. isto faz sentido. E por causa disso regressam à loja online e tem sido interessante perceber que nós começamos em 2019 por vender para fora e por trabalhar numa internacionalização que obviamente tivemos que inverter por causa da pandemia. E é interessante que desde essa altura nós temos clientes que continuam a comprar e que querem saber do projeto e que acabam às vezes por se voluntariar até em pequenos eventos, por exemplo o desfile é um evento no qual nós tentamos recrutar voluntários porque são muitas senhoras, Claro. porque é muito exigente. Precisam de muita ajuda. Sim, e portanto eu diria que quem compra na nossa loja tem um perfil de consumidor muito especial, mais exigente, quer saber, não questiona o preço. Nós também tentamos informar os clientes sobre aquilo que a sua compra implica em termos de distribuição do valor que estão a colocar, não é, na marca e também daquilo que é o impacto por estarem a comprar uma peça feita de desperdício, porque cada, digamos, 600 gramas de tecido que é reutilizado há uma poupança inerente em termos de água e de pegada carbónica e quando estamos a falar de grandes quantidades, isso acaba por ser bastante significativo. Portanto, vocês normalmente fazem coleções, primavera, verão, outono, inverno, ou é uma coleção por ano, ou são peças específicas? Como é que funciona aqui para o nosso público perceber um pouco como é que funciona? Nós temos uma linha de essenciais que vamos repetindo e que são peças que são pensadas para durar e para resistir àquilo que são tendências e estações do ano. Um casaco, por exemplo? Sim, as sweats, às vezes t-shirts tentamos ter em fibras que são mais quentes e em fibras que são mais leves. Mas tentamos ter um design que seja o mais intemporal, não necessariamente clássico, mas que seja o mais intemporal e duradouro possível. Em que é que se inspiram? Nós tentamos fazer uma coisa que eu acho que é importante assumir, que é perceber o que é que as marcas de referência estão ou fazem continuamente. Algumas marcas não são necessariamente sustentáveis de acordo com alguns critérios de sustentabilidade, mas a verdade é que têm um know-how enorme. Eu acho que o que falta às marcas mais sustentáveis é assumirem e perceberem que estão a competir no mercado. Quer dizer, não estão a competir no mercado com fast fashion. Claro. Óbvio, não é comparável, mas temos muito a aprender também com marcas de maior dimensão. Sim. Portanto, nós vemos aquelas que têm critérios similares, têm maior dimensão e percebemos o que é que efetivamente é permanente. E depois tentamos adaptar àquilo que são os nossos princípios. Exato. Em termos de inclusão, morfologia corporal, cores e também àquilo que nós encontramos em termos de matéria-prima, porque quando estamos a falar de upcycling ou reutilização. Como é que é feita essa reciclagem? O processo de reciclagem? Não é reciclagem, é upcycling. São duas coisas diferentes. Já agora aproveito para explicar, a Helena pode explicar então ao nosso público o que é que significa upcycling. Eu sei o que é, mas há muita gente que não sabe. Sim, eu acho que a definição mais simples é revalorizar produtos que estão estacionados ou já não têm valor comercial e sem destruir, ou seja, através de um processo criativo, cria-se um produto de maior valor. Ou seja, não é reciclagem no sentido em que não se pega em algo e se volta a usar, não é? Pega-se em algo e melhora-se essa exatamente. Peça, não é? Portanto, o tornar melhor e mais apelativo, ou seja, transforma-se numa peça nova, não é? A partir de uma peça que já existe. Já existe, ou tecidos que são descartados, vamos
temos que tocar neste assunto. Lá não é? está A maior parte, a reciclagem dos resíduos têxteis. sim, a maior parte das empresas compra tecidos acima do que necessitam, porque a indústria têxtil é uma indústria de escala, Exato. portanto, quanto maiores são as quantidades, melhor é o negócio, porque Claro. mais baixo é o Mas preço. depois sobram muitos coisas, restos, não é? muitos De restos. tecidos. Exatamente, são materiais que já não têm valor comercial, mas que podem ser transformados e resultam numa peça de valor acrescentado. O mesmo se diga de peças que foram produzidas e não foram vendidas. Há uma grande quantidade, chamado estoque morto, de roupas que são queimadas e que estão em perfeitas condições, com pequenas reparações, pequenos Exato. ajustes, de voltar a Mas que têm integrar os o defeitos, mercado. não é? No fundo, aquelas peças que têm defeitos. Sim, sim. Então, e por exemplo, uma pessoa que tenha um guarda-roupa, vou falar do meu caso, por exemplo, eu tenho um guarda-roupa imenso devido ao meu trabalho enquanto modelo, artista, etc. Sempre tive um guarda-roupa bastante substancial. O que é que eu posso fazer para reciclar o meu guarda-roupa, por exemplo? Posso pedir a vossa ajuda? Estou a falar de mim, mas pode ser qualquer um de nós, não é? Sim. Nós tentamos criar workshops para ensinar as pessoas a fazer pequenas, grandes alterações que vão valorizar a peça. Da mesma forma, fazemos workshops que ajudam as pessoas a terem pequenos recursos para reparar a peça ou prolongar a vida útil da roupa. Porque, efetivamente, há peças que com uma ligeira alteração criativa, ficam... É logo um upgrade, É logo não um upgrade. Lá está, o up da upcycling significa aumentar... Até parece uma peça nova, não é? Parece uma peça nova. Dá para acrescentar pormenores, acessórios, etc. E se for, por exemplo, aquelas peças que nós usamos no dia-a-dia e que ficam muito russas, as peças básicas, por exemplo, como é que eu gostava de saber como é que eu posso reciclar, ou seja, destruir se calhar a peça em si e aproveitar essa matéria-prima. Sim, isso é possível, é que não há limites. Pois. Ou seja, eu acho que não há muita informação, não é? Para as pessoas também têm que ir ao poderem... nosso canal de YouTube, Olha, estar atento à cá nossa está. página de Instagram ou subscrever a newsletter. Porque nós Que vemos, a página de Instagram é Vintage for a Cause. Portanto, e o site. é igual também, vintageforacause.pt. vintageforacause.pt, exatamente, é Sim, importante que é para sabermos. Sim, uma coisa que nós tentamos fazer é entregar à nossa comunidade o máximo de recursos para que possam prolongar, ou seja, durante a fase de uso. É que a fase de produção tem uma pegada, a fase de uso tem outra. E a verdade é que há coisinhas que são quase bom senso e que as avós sabem, portanto, se calhar recorrer às avós é uma boa solução. Eu já não tenho as minhas, infelizmente. Quem tiver, ou às mães, eventualmente, que sejam de outra geração, porque lavar menos, por exemplo, higienizar a roupa, lavar menos, não gastar tanta água, Sim, não e preservar as estragar fibras. tanto as peças, não é? isso, Às vezes nós usamos uma vez e lavamos, não é necessário, não é? Não é Pode haver necessário. aqui E muito em breve nós vamos ter um produto que vai ajudar, que é um desodorizante, em parceria com uma marca de cosmética natural, que é Musa Cosméticos, que é para as pessoas poderem borrifar, mas quem não quiser comprar tem a receita no nosso site, ou seja, é possível fazer desodorizantes caseiros, naturais para com preservar álcool, com um bocadinho de óleo essencial, para preservar a roupa. E depois as pequenas reparações, de facto, há algumas t-shirts, sobretudo, com lavagem ou roupa de criança, que pode ficar num estado que já torna mais difícil aproveitar. Exato. E também temos que aceitar que se calhar não é possível aproveitar tudo. Há t-shirts que se pode cortar para fazer panos para limpeza, ou fazer tiares, ou até usar numa lógica de, com as crianças, fazer pequenos brinquedos. Acho que hoje em dia já há muitos recursos gratuitos para quem estiver efetivamente preocupado, que tornam essa gestão com a roupa que já não queremos melhor. muito mais fácil. E fácil. E entretanto a reciclagem vai ser obrigatória, portanto a reciclagem, Acho muito bem. ou melhor, não é a reciclagem, a gestão dos resíduos têxteis
a nível Como há, por urbano, exemplo, a reciclagem normal da alimentação, não é? Os plásticos sim, e os cartões sim. e Isso vai ser obrigatório do Estado. acho muito bem, Sim, acho muito bem. Fala-me de outra coisa que eu sei que aconteceu. Vocês já foram premiados e sim. têm uma parceria com a Carlos Gulbenkian, não é? Quero-me falar um Nós, pouco sobre essa sim, experiência. sim, a Fundação Carlos de Gulbenkian financiou o projeto ao abrigo do quadro de sustentabilidade e coesão social em 2019. Entre 2019 e 2021, se bem que prolongou-se depois esse financiamento, porque com esse financiamento conseguimos alavancar um financiamento público que nos permitiu replicar o projeto, esta parte do From Granny to Trendy, em diferentes cidades. Mas temos outros parceiros. Digamos, o projeto tem se mantido precisamente por causa do alinhamento entre estes financiadores e a nossa missão. A Fundação Eve Rocher, o Eletrão, o Santander tem um programa que faz a seleção de startups com impacto social e ambiental, e nós fomos um dos projetos vencedores a nível nacional e depois fomos selecionados de entre 700 projetos a nível internacional. Portanto, e mais recentemente, temos como parceiro a Fundação EDP, ao abrigo do Fundo de Energia Solidária, para criar, não é um novo projeto, é um projeto com a mesma metodologia, mas para populações mais jovens, para mulheres Sim, sim. acima dos 35 anos Ok. e jovens a partir dos 6 anos. Ok. Porque numa região que tem uma densidade populacional mais baixa, que é na zona do Douro, Ok. em parceria com uma associação local. Isso é muito interessante. Porque nós fomos percebendo ao longo, sobretudo nos últimos 2 Todas anos. essas necessidades, não é? Sim, nós temos. Há muito mais necessidades do que aquilo que as pessoas Sim, imaginam, não é? sim, nós temos escolas, associações de estudantes regularmente a pedir pequenos workshops, pequenas ações de sensibilização, e há de facto aqui uma oportunidade de criação de emprego social, porque com a nova diretiva sobre os têxteis no quadro de economia circular em termos europeus, vai obrigar as marcas a terem soluções para o fim de vida das cuidados. Sim, das peças que colocam. Qual é que é a lei que a Helena implementaria, se pudesse? Ou que retiraria? Ou seja, uma lei que acha que era fundamental nesta área implementar? Oh, Raquel, isso é uma resposta muito difícil, porque estamos a falar. A mudança de paradigma é uma mudança sistémica, ou seja, não depende só de uma lei, depende da alteração de todo um modelo de desenvolvimento. Ou seja, e que esta mudança tem que ter tem que ser feita de uma forma bastante estruturada e integrada, porque senão corremos o risco de, se for uma ruptura, se for uma alteração muito grande, há custos sociais e eventualmente ambientais que nós não estamos preparados para suportar. Vamos imaginar, vamos acabar com a produção de fast fashion agora, hoje. Pois, Há isso custos sociais Exato. muito que não estamos Mas, preparados. por exemplo, acha que nas escolas as crianças já deveriam ter esta. Já deveria haver uma disciplina só sobre a preservação do planeta, não é? De quais são os cuidados que devemos ter, que devemos aprender a reciclar, que devemos aprender a usar as coisas, devemos ter este respeito pelo planeta. Não há nenhuma disciplina nas escolas para isso, não é? Por exemplo. Há um programa, porém, que se chama Ecoescolas. E é o que se chama de pequenino é que se torce o Sim, não é? sim. A educação é fundamental. Mas não chega, ou seja, qualquer alteração não depende só da educação nem dos consumidores. O ônus não está só nos consumidores. Quem produz tem que, de facto, alterar algumas coisas. Tem que mudar. Tem que mudar. E a solução seria produzir menos, ou arranjar forma de continuar a satisfazer as necessidades das pessoas sem colocar o mesmo número de peças cá fora e com cadeias de valor mais justas e mais inclusivas, porque o consumo em si não é mau e o produzir coisas também não é necessariamente mau.
O que é mau é um novo modelo de escravatura moderna, ou não sei quantos intermediários a ganhar o mínimo possível para alguém ter grande Exato. lucro. Grande lucro, A exatamente. injustiça social que é gerada por este modelo é que é o problema. Por isso, sim, é preciso educação. A educação é fundamental, mas não é só do consumidor, é também das equipas e das lideranças digamos, das empresas e dos grupos que estão Exato. a dominar, no fundo, a economia. E nós temos tido contacto com algumas destas equipas e há realmente uma grande pressão para mudar coisas, mas às vezes não é fácil. É mais fácil para uma organização como a Vintage for a Cause fazer alterações do que para um grupo económico. E o que está a acontecer é que está tudo a tomar aquelas medidas que estão mais focadas em otimização. São mais imediatas, são mais superficiais, mas já é melhor e, claro, também com o objetivo de serem competitivos. Qual é que é o propósito de Vintage for a Cause? O propósito é reduzir o desperdício têxtil e criar oportunidades de participação cívica para populações mais vulneráveis ou que normalmente são Como é o caso das senhoras com mais de 50 anos que Sim, estão desempregadas. desempregadas. Conte-me alguma história que tenha acontecido, porque eu sei que já aconteceu, entre estas senhoras que se encontram neste projeto tão extraordinário. Houve assim alguma história que a marcou? Há várias histórias, há várias histórias. Mas há uma que eu achei que realmente não me consigo esquecer, que foi uma senhora que se chamava Rosinha, que já tinha 92 anos quando participou no projeto e que mentiu em relação à idade. Mas mentiu, não foi em 2 ou 3 anos, foi em 10 anos. 10 anos. E então, há um dia em que ela diz que a filha dela, sei lá, imagino, tinha 70 anos. E eu fiquei assim um bocado a olhar para ela, porque ela dizia que tinha 72 anos, imagino. Se a filha dela já tinha 70 anos, aquilo não fazia muito sentido. Mas não a confrontei, ou seja, ouvi aquilo, não a confrontei, deixei. Passado, sei lá, umas semanas, recebemos no ateliê alguém que queria falar com ela e ela vem a correr. Helena, por favor, eles que não me perguntem a idade. E eu, mas porquê? Eu menti-lhe, eu tenho que lhe dizer a verdade, eu menti-lhe. Mas sabe porquê que eu não gosto de dizer a minha idade? Porque se eu me esquecer ou dizer alguma coisa que não está correta, as pessoas dizem, é porque é velha. Então, ela, na cabeça dela, alterou aquilo e assumiu como uma verdade e estava super confiante, Claro. ou sentia-se mais confiante e aquilo de facto marcou-me. Porque Era a estratégia dela, não é é? estratégia, ou seja, há de facto uma forma de tratar as pessoas mais velhas que não é muito Deveriam ser dignificante. tratadas com muito mais respeito, Sim, não é? e de igual para igual. Isso também foi uma aprendizagem que nós tivemos. Nós no início éramos muito condescendentes, tratávamos as senhoras um pouco como tratamos a nossa avó ou a nossa mãe Sim. e não funcionava. Não, ou seja, Porque não é isso que Não. as pessoas procuram, não é? É a Quando mesma pensamos- coisa quando alguém está doente. Tratarmos, porque é que havemos de tratar a pessoa de uma forma diferente, não é? Sim. Porque é que não tratamos as pessoas de igual para igual, com tranquilidade, com paz, com carinho, com simpatia, não é? Com educação, no Sim. fundo. Sim, nós quando começamos a tratá-las de igual para igual, obviamente tendo muito presente aquilo que são as características e as necessidades desta fase de vida, as coisas começaram a funcionar muito melhor. Eu acho que é isso que é o empoderamento, E até é houve, dar condições. senhoras que começaram a trabalhar juntas aqui na sua Sim. marca e que criaram Outros clubes de costura, sim. outros As dissidentes. não é? Já ouvi falar Já, também. sim. Houve uma fase em que eu acho que nós não tivemos a criar um impacto tão positivo quanto isso. Nós realmente percebemos que o nível de aprendizagem não é tão grande assim, ou seja, isto faz muito bem, nós temos relatórios que confirmam que as pessoas sentem mais autoestima, mudam a postura corporal. Não, a criatividade é algo extraordinário. Sim, há estudos que dizem que Estimulante, do ponto de vista de saúde muito mental, estimulante. do ponto de vista de saúde mental há imensos estudos que confirmam que há de facto melhorias nas pessoas. Mas nós tentamos esgotar todas as possibilidades de poder entregar mais valor a estas senhoras. Então há uma altura
tivemos quase um mini curso de costura em que elas tinham que cozer em papel, tinham que aprender as... Claro. E algumas chatearam-se. Não E achavam estavam era de graça. tricô, não estavam a fazer tricô e outra De coisa. tudo, não é? Então saíram e criaram um clube de Exato. costura só para tricô. Exato. E eu achei aquilo maravilhoso. Estavam mais avançadas noutra técnica, digamos, não é? O que é maravilhoso. É Da mesma ótimo. forma que há algumas costureiras que... Ou seja, é uma motivação. A marca Vintage É for a Cause é maravilhoso. uma motivação extraordinária para nós Sim. irmos mais além também, não é? Sim, de facto... Porque nós podemos sempre fazer melhor. Não interessa a idade, não interessa o estatuto, não interessa a etnia. O que interessa é que se nós realmente acreditamos em nós, andarmos para a frente e criarmos os nossos Sim. projetos e há sempre algo mais para fazer, não é? E nós assistimos a isso, porque, como eu dizia, nestes clubes de costura, numa segunda fase, as senhoras tomam ou são promovidas e têm um papel diferente, ou seja, elas não são participantes, são facilitadoras. E nós vemos isso a acontecer, por exemplo, em Esposende, nós temos uma parceria com o município de Esposende, o clube agora funciona quase sem a nossa intervenção. São as senhoras que participaram no workshop, que vão facilitar workshops de reutilização de centros de dia, Mas, por as exemplo, escolas. em Lisboa, existe alguma forma de de chegar até vós? Claro que sim, não é? Em Lisboa, na zona centro, No Algarve. no Algarve também, e nós temos tido Portanto, alguns está tudo no contactos. vosso site e na vossa página de Instagram. Sim, basta enviar um e-mail e nós temos todo o gosto Ok. em, obviamente, criar parcerias para implementar isto em todo lado. Ok. Porque- E numa palavra, como é que descreveria a Vintage for a Cause? Numa palavra só. Isso é difícil. Eu acho que é compromisso. Compromisso. É compromisso, sim. É compromisso com as pessoas, é compromisso com os parceiros, é compromisso com os investidores, é compromisso com a excelência, é compromisso com tentar Com o planeta. com o planeta também. Mas eu diria que é Compromisso. compromisso. É. E qual é a mensagem que gostaria de deixar ao nosso público? Que é relativamente fácil fazer algumas escolhas diferentes e que, na realidade, qualquer compromisso com o planeta é um compromisso com Nós próprios. connosco, com a nossa evolução enquanto pessoas e com a nossa evolução enquanto coletivo. Eu acho que basta ter esta consciência que, de facto, as coisas mudam. Não chega a haver um projeto destes, tem que haver imensos, mas não há razão de existir projetos desta natureza se as pessoas não os abraçarem. Ou seja, se o mercado não tiver espaço para este tipo de Exato. soluções, Se não não começarmos faz a fazer sentido. opções diferentes, temos escolhas que fazer, diferentes, não é? Sim. E Se não pensarmos como o rebanho inteiro, não é? Exato, E pensarmos exato. por nós próprios e termos essa consciência Sim. de que é necessário consumir menos, com mais qualidade e com mais consciência, Sim. não é? É que isso tem de facto um impacto depois no nosso bem-estar, porque altera a nossa relação com o ter. E há vários estudos, e eu própria já experienciei isso, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas já experienciou isso. Que comprar, às vezes, é uma forma de saciar alguma coisa que Sim. não está bem. E é um vício. É uma forma de fugir ao que não está bem, não é? Exato. E, portanto, quando nós começamos a ter mais consciência, Um impulso, é um impulso. controlar o impulso. Eu acho que sim. E quanto mais. Lá está, educação, mais uma vez, a educação, mas não é só uma educação formal, é uma educação mais humana que ajuda as pessoas a desenvolverem-se. E eu acho que é realmente isso que me motiva no meio Neste projeto. deste projeto, que é uma oportunidade incrível para mim, porque me consigo desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, mas também vejo as pessoas a desenvolverem-se. E quanto mais desenvolvidas, obviamente nós somos humanos, ok, vamos continuar a ser humanos, mas eu noto que, por exemplo, as pessoas que são mais felizes numa idade mais avançada são aquelas que tiveram essas condições e essa oportunidade para Sem se dúvida, desenvolver. sem E portanto eu acho que sustentabilidade está muito ligada
desenvolvimento pessoal ou Sim. humano, o que quer que lhe queiramos Sem chamar. dúvida, sem dúvida. Ah, Qual é a mensagem que nos quer deixar a nós, ao Sub-Podcast? A mim, neste caso. Raquel, eu disse-lhe no início, eu fico extremamente entusiasmada quando vejo uma mulher ou um homem entusiasmado com algo que está a criar. Eu acho que esse sentimento, essa urgência e esse entusiasmo é uma coisa contagiante e é aquela tecnologia que faz com que a humanidade possa vir a ter de facto um futuro mais focado no próprio bem-estar. Eu adoro tecnologia e uso e recorro à inteligência artificial, mas há qualquer coisa que nos define que é muito esta criatividade, gostar de criar coisas novas que nunca vai ser substituído. Portanto, parabéns e espero que isso Obrigada. cresça e contagie mais Helena, pessoas. eu é que lhe dou os meus parabéns por esta marca única e tão necessária e tão útil e que ajuda tantas mulheres e que é tão importante. Muitos parabéns, muita Obrigada. força para o futuro e que possa ajudar muitas outras pessoas e que possa continuar a cuidar do planeta e de todos nós. Que eu acho que é Obrigada. isso que faz verdadeiramente. E a criar. E a criar. É isso Muito mesmo. obrigada e muitas Obrigada. felicidades. Obrigada, Raquel, igualmente. Obrigada. Talent Hunter. Recycle. Upcycle. Show your talent and work with us. Sub. Talent Hunter é uma rúbrica exclusivamente dedicada a descobrir talentos emergentes no mundo da sustentabilidade. Na primeira temporada do nosso podcast, vamos descobrir talentos na área da moda. Exatamente. Vamos ter um projeto ligado à reciclagem de peças de jeans, de closets pessoais. E, portanto, vamos querer que os nossos candidatos, cada um deles faça uma peça que depois vai participar num desfile e que ganhará um prémio. Portanto, já sabe, participe na nossa rubrica Talent Hunter através do meu e-mail, enviando o seu portfólio. Quem sabe pode vir a ser você um dos nossos candidatos, nunca se sabe, e pode vir a trabalhar comigo, mas também com marcas nacionais e internacionais ligadas à sustentabilidade. Portanto, envie o seu portfólio para rl@raquelloureiro.com e faça parte deste movimento que abraça o planeta e a criatividade. Conto convosco. Sub. Change your mind. Change the world. Sub.